Uma placa, essa que você está vendo com a gente aqui, ó, que se soltou no final da tarde de ontem. Essa placa aqui, Udiane, uma placa de aço que liga a ponte com o solo fixo. E aí você já sabe, o trânsito ficou comprometido por lá, Udiane. Pois é, Fernando, 2 faixas chegaram a ser fechadas, interditadas, provocando, é claro, um grande congestionamento na entrada da ilha até a BR-282, a conhecida Via Expressa. Vídeos que circularam nas redes sociais mostram a placa solta e elevada sobre uma das pistas da ponte Pedro Ivo Campos. Agentes da Guarda Municipal que estavam no local informaram que motoristas relataram o problema depois que um carro passou em cima da placa e furou o pneu. 2 faixas da esquerda precisaram ser interditadas por um tempo. Parafusos que cederam chegaram a rolar pela pista até que fossem recolhidos. Toda essa parte de ferro aqui na ponte Pedro Ivo Campos é o que os técnicos chamam de junta de dilatação. A junta, aqui no caso, como a gente consegue ver, ela é toda parafusada. E foram justamente alguns desses parafusos que acabaram se soltando aqui, bem aqui nessa área, causando então um certo desnível aqui nesse lado da pista. Guarda Municipal estava aqui no local, Polícia Militar também já está aqui presente, inclusive colocou o carro aqui bem na lateral, né, em cima da junta, para justamente devolver esse nível aqui para a junta e conseguir desafogar um pouco o trânsito aqui na região. Mesmo com uma viatura da PM posicionada sobre a placa tentando amenizar o tráfego em uma das pistas, a fila já alcançava a BR-101, segundo motoristas. Tá complicado, amiga. Eu trabalho de aplicativo e estou indo buscar passageiro, mas tá complicado. Tá sabendo o que aconteceu? Sim, é falta de manutenção na ponte, né? Daí caiu uma placa ali e tá trancando o trânsito. Tá há quanto tempo aqui na fila? Já tô meia hora. Tá quanto tempo no trânsito? 2h30. Complicado isso tudo aqui, né? Demais. Complicado e o trânsito? Nessa tranqueira tá difícil. Por volta das 9 horas da noite, um técnico do DEINFRA chegou ao local. Minutos depois, engenheiros da Teixeira Duarte, empresa responsável pelas obras da ponte Hercílio Luz, chegaram para soldar os parafusos e fixar novamente a placa. As medidas tomadas é fazer uma solda em cima do parafuso para a chapa não subir mais. Aí eles vão soldar todos os parafusos ali, aí a chapa não vai subir mais. Porque quebrou a cabeça do parafuso em cima. O que é que nós estamos fazendo? Nós estamos soldando ele, né? Até os parafusos chegar. Quando chegar, nós vamos tirar e vamos botar parafusos novos. Seria uma falta de manutenção aqui na ponte, porque a gente não tem manutenção aqui nessa ponte Pedro Ivo, né? Não, mas a gente olha, todo mês a gente vem fazer a manutenção dela, dar uma olhada nos parafusos, tudo. Né? A gente já pediu o parafuso, só que não chegou esse parafuso sob encomenda. É risco para a população isso que aconteceu? Não tem risco nenhum, a ponte é segura, não tem risco nenhum. Aquilo ali é delatação, então não tem nada, é só para ponte trabalhar, não tem, então não tem problema nenhum. Por volta das 10 horas da noite, o trânsito foi liberado. Você vê agora imagens de como ficou o trânsito no final da tarde de ontem. Essas não são imagens ao vivo, agora meio-dia, 4 minutos, você vê como ficou o trânsito no final da tarde. Geralmente final da tarde, para entrar na ilha, em Florianópolis, o trânsito já é bem mais tranquilo, mas por conta de 2 faixas que ficaram interditadas, o congestionamento se formou. Olha, hoje pela manhã o DEINFRA falou sobre esta situação. Inclusive, o detalhe é que hoje à noite uma nova fiscalização vai acontecer por lá, uma nova vistoria, porque há suspeita de que outros parafusos também estejam se soltando. Vale lembrar que os parafusos desta placa que a gente vê aqui já foram fixados ainda durante a noite, como mostrou pra gente a repórter Ana Vaz. Isso, ontem à noite já tudo consertado, vai acontecer sim uma nova vistoria. Eu moro, por exemplo, em São José, na Grande Florianópolis, e hoje pela manhã passei pela ponte, mas, Fernando, digo, com muito receio, com muito medo, e esse deve ser também o sentimento de muitas pessoas que passam por ali. A gente vai mostrar agora imagens de um vídeo que está rodando aí pelas redes sociais. Fernando, vamos ver? Pode colocar pra gente aí, foi um morador no pé da ponte que gravou esse vídeo. Se tiver som, pode colocar no ar. Ó, poder público deixa aí, vai cair tudo, vai dar um desastre isso aqui, meu Deus. Barbaridade. Olha só, rapaz. Tá caindo até poeira de pedregulho em cima de nós. Barbaridade. Que merda, né? A preocupação do morador registrando pra gente aqui
E o seguinte, o barulhão que formou porque a placa soltou, os veículos passam por ali e aí você já viu. Agora, será que não é um alerta, um sintoma de que a ponte realmente precisa de uma manutenção, Ildiane? Pois é, Fernando, lembrando que a Pedro Ivo Campos é a única entrada para a ilha. Foi inaugurada há 27 anos e nunca passou por uma reforma completa. Hoje, as únicas, então, ligações ilha-continente são duas pontes, a Pedro Ivo Campos e a Colombo Salles. O prefeito, inclusive, aqui da capital, divulgou uma nota pedindo urgência na reforma, Fernando. Pois é, de acordo com ele, a morosidade no processo de reforma das pontes tem causado grande apreensão em toda a cidade. É urgente uma resposta sobre a obra para toda a sociedade, de acordo com o prefeito Jean Loureiro. Ele diz ainda que o caso de ontem agrava ainda mais a insegurança instalada na cidade em relação à travessia da ilha ao continente. Disse ainda que a prefeitura se coloca à disposição tecnicamente para ajudar nos órgãos estaduais em relação a esta obra. E Florianópolis sabe muito bem o que é morosidade em obras, não é mesmo, Elevado Rio Tavares? Em nota, o prefeito disse ainda, Jean Loureiro, que o governo do estado precisa vir a público falar sobre essa obra e trazer tranquilidade às milhares de pessoas que utilizam as pontes diariamente. Para isso, nós já estamos ao vivo, sim, aqui no SBT Meio-Dia, com o governador do estado, Carlos Moisés. Novamente, muito obrigada pela sua presença. Meio-dia, 7 minutos. O seguinte, governador, mais uma vez, obrigado pela presença. Você que está chegando agora, hoje nós estamos recebendo o governador Carlos Moisés, junto com o Prisco. Essa situação da Pedro Ivo, da Colombo Salles, essa reforma que já está para acontecer há muito tempo. A empresa que vai fazer a reforma até já foi escolhida, agora demorou um pouquinho para a escolha da empresa que vai fiscalizar. Ficou mesmo com a Engevix, governador? Boa tarde, Prisco. Boa tarde, governador. Boa tarde a todos que nos assistem. É um prazer retornar aqui à casa de vocês e conversar com os catarinenses. Na verdade, não houve nenhum recurso, né? Então o vencedor da licitação se confirma. Essa empresa que fiscaliza é uma necessidade, né, de ter alguém para fiscalizar essa obra. A gente entende que com a reestruturação da Secretaria da Infraestrutura, o Estado pode sim também executar a fiscalização, acompanhamento. Nós estamos para anunciar, inclusive, concurso para 50 engenheiros, que seria do DEINFRA, agora na infraestrutura, né, um novo modelo. E em breve isso deve acontecer. A gente precisa equalizar com a questão da folha de pagamentos, mas nós precisamos realmente reestruturar a Secretaria de Infraestrutura. Agora, governador, o senhor não tem nem 45 dias como mandatário número 1 do Estado, mas por estar no exercício do cargo é cobrado. Claro. Qual é o cronograma que o secretário de Infraestrutura lhe deu para essa obra emergencial de recuperação das pontes? Nós temos ali tanto a de fiscalização quanto de execução dessas obras, cerca de 700 dias, a fiscalização um pouquinho a mais, né, para que se dê condição de, ao término da obra, fazer a última fiscalização de medição e entrega. Isso deve acontecer ao longo dos 700 próximos dias, portanto. Né? Mas o início da obra? O início da obra é de imediato. A gente pretende até o final, início do mês de março, no máximo, já lançar a ordem de serviço para que a gente comece a execução dessas atividades. Porque se percebe uma certa intranquilidade da sociedade, da população. Exato. Isso é resultado dos últimos 15, 20, 30 anos, você não fazer manutenção, você colocar o dinheiro onde não deveria colocar, né? Portanto, a gente vem à pública aqui reiterar o nosso compromisso com o enxugamento da máquina pública, a diminuição de cargos, comissionados, enfim, todas as ações de economia que o Estado está fazendo para entregar ao cidadão, sim. Uma obra que eu vejo, 29 milhões, que foi o custo dessa obra, mais o valor para fiscalização, e a gente percebe que se o Estado tivesse foco nas suas ações, dentro de um orçamento do Estado, esse valor é mínimo, né? Se a gente comparar com um orçamento de 25 bilhões. A verdade é que não foi priorizada a obra. Não foi priorizado. E a gente, como bombeiro, sabe que a prevenção, a ponte Hercílio Luz não chegaria onde chegou, se houvesse a prática da prevenção naquela estrutura metálica também. Verdade. Exatamente. Agora, o governador Prisco falou de anseio, medo mesmo da própria sociedade que passa por ali. Inclusive, a gente teve relato hoje que os veículos estavam desviando de onde estava a placa. Infelizmente, a gente começou o ano com tragédias, a situação de Brumadinho, depois a situação do CT do Flamengo. Muito se fala em negligência nesses casos. Qual é o risco, o que representa essas pontes para Santa Catarina e o que vai ser feito lá? Estruturalmente, é o que os técnicos têm nos repassado, não há nenhum abalo.
Essa placa, por exemplo, essa intervenção que foi feita nessa placa é o que a gente chamaria de um meio de fortuna, uma coisa provisória, porque se tem parafuso, quem projetou a placa com parafuso prevê o quê? Um movimento. Você não pode soldar a placa no parafuso ou criar uma nova cabeça do parafuso com solda. Isso é uma maneira, digamos, paliativa de resolver o problema. É preciso, sim, adquirir os parafusos, fazer a substituição deles, fazer uma manutenção séria. Então, há risco, se essa placa tivesse se levantado no sentido contrário, poderíamos ter um acidente muito grave. Como ela estava no sentido do fluxo, o primeiro veículo que passou por cima não teve uma consequência mais grave, né? Então, é uma questão de sorte ali também. Já que a gente está falando das pontes, vamos falar de um outro acesso que também está gerando polêmica, que é o acesso do aeroporto, o novo terminal de passageiros, Prisco. Que, aliás, foi também uma outra herança deixada para o seu governo. Exato. Ontem, inclusive, a diretoria da empresa que está fazendo a ampliação do aeroporto esteve com o governador. Como é que foi essa reunião e qual é a estimativa de prazo para o acesso? Nós temos dois entraves ali importantes, né, relacionados à desapropriação. E também um fato novo, que quando se foi fazer a pavimentação, se descobriu também um solo, em algumas regiões, um solo um pouco mais mole, enfim, que não daria a sustentação da obra, teve que substituir a base, então, com pedras, enfim. Mas o que realmente provocou o entrave do caminhamento dessa obra foi as desapropriações. Então, no período de transição, nós solicitamos à Procuradoria-Geral do Estado, e fomos acatados, ainda não estávamos no cargo, que ela avocasse para si esse processo, que foi retirado do DEINFRA, e então ela promoveu a judicialização desse processo, onde então se discutiu em juízo, e com o respaldo do Tribunal de Justiça imediato, do juiz que atuou no caso, nós conseguimos então a emissão na posse nessa propriedade e conseguimos tocar o primeiro trecho. Há um segundo trecho agora que se discute novamente, está com os advogados autárquicos do DEINFRA. Nós pretendemos, inclusive ontem conversei com o grupo e com a empresa, nos comprometendo em que a PGE também avoque para si esse processo e que dê celeridade, solicite ao judiciário, porque existe um trâmite para fazer uma desapropriação. Primeiro você desapropria e depois você discute valor, judicialmente falando. Então, o Estado precisa avançar nessa obra, independentemente das pessoas concordarem ou não com o valor da desapropriação. Porque a estimativa da concessionária é outubro, para entregar a ampliação do aeroporto. O acesso até lá estará pronto? Esse foi um segundo momento, né? Ela, num primeiro momento, anunciou que terminaria em junho, julho, mas 2 meses antes, mas agora ela nos coloca aqui, em função até de outros equipamentos que ela pretende disponibilizar à sociedade ali no local, seria 1º de outubro, a partir de no máximo 1º de outubro, que eles concluiriam a obra. Nós entendemos que é possível, sim, o Estado concluir esse lote. O Estado está priorizando essa obra. Exatamente, está priorizando, inclusive na questão da ação judicial agora, que se pretende fazer, para que o Estado não fique refém de quem é proprietário, de quem está na posse daqueles imóveis por onde passa esse acesso ao aeroporto. Muito bom. Fala um pouquinho então da ponte Hercílio Luz, que voltou a ser destaque neste ano com uma CPI na Assembleia Legislativa para investigação dos gastos. E não foi pouco não, viu, gente? De acordo com o Ministério Público, por lá já foram enterrados 740 milhões de reais. Vão ter novos aditivos? A ponte fica pronta este ano, governador? A gente pretende terminar a ponte esse ano. Tem várias ações que tem que se fazer. Por exemplo, a ponte atrasou aí, talvez gastamos uns 20 milhões a mais por conta também de desapropriações, de retirada de pessoas que viviam ali sob a ponte, não é? Esse processo deveria ter sido feito previamente. A cada mês que a ponte fica ali com obra parada, é 2 milhões que se gasta em monitoramento das estruturas metálicas, enfim. Então, nós vamos avançar. Eu visitei a obra da ponte, percebi em loco a qualidade dos serviços que estão sendo executados, as transformações que estão sendo feitas e a segurança com que o trabalho é executado. O que nós fizemos recentemente foi substituir as estruturas de sustentação provisórias. Essa ponte é pêncil, ela tem uma estrutura de cabeamento, né, e que mantém ela de pé. Essas estruturas não estão conectadas hoje, inclusive as bases estão sendo refeitas, né, como se fossem umas sapatas. Portanto, a ponte precisa de uma sustentação temporária. Essa sustentação, a obra demorou tanto tempo que essa sustentação se deteriorou e nós tivemos que substituir. Agora, governador, como governador, apoia uma CPI para investigar os recursos irrigados em grande monta na Hercílio Luz? O foco do nosso governo é transparência. Então, a CPI vai fazer o quê? Vai trazer transparência. Nós não temos nenhum problema em relação a isso. E o que foi feito no passado tem que ser trazido à tona, até para que se desmontem aí esses eventuais fantasmas, né? Ou se traga a verdade dos fatos, se tiver algum fato grave para ser apurado.
Meio-dia e 15, estamos recebendo hoje aqui no SBT Meio-Dia o governador do estado, Carlos Moisés, falando dos principais assuntos que repercutem nesses primeiros 40 dias de governo. Uma outra informação, declaração aqui mesmo no SBT Meio-Dia do seu secretário da Fazenda, Paulo Eli, deu o que falar essa situação. Depois a repercussão do Sindicato dos Servidores, da Fiesc. A declaração foi a seguinte: o Estado pode atrasar salários e vai declarar guerra contra a isenção e sonegação fiscal. Inclusive, governador, eu quero te convidar, você também, por isso, assistir um trechinho dessa participação do secretário Paulo Eli aqui no SBT Meio-Dia. Pode colocar no ar. A situação financeira do Estado é muito precária. Nós estamos andando numa linha tão tênue que a qualquer momento nós podemos atrasar a folha de pagamento. Onde que nós vamos buscar os recursos para pagar a folha dos professores e dos policiais? Na renúncia fiscal. Então, nós estamos fazendo a revisão de toda a renúncia fiscal, aproveitando um processo que o Tribunal de Contas nos passou. O Tribunal de Contas considerou ilegal todos os decretos que foram emitidos de 2003 a 2017 para fazer renúncia fiscal sem lei estadual. Então, qual é a renúncia fiscal que vai ficar? É aquela renúncia fiscal que é boa para a economia do Estado, que as empresas que ficam no Estado. Eu não vou atrasar salário, eu prefiro retirar a renúncia. Muito bem, agora vamos ouvir a manifestação, gravada agora pela manhã, do líder do governo na Assembleia, deputado Onir Mocelin. Até a promessa de campanha do governador era não aumentar os impostos, mas também rever os incentivos fiscais e dar mais transparência nos incentivos fiscais. Nós temos que ter ciência que nós não somos uma bolha, nós estamos concorrentes àquela guerra fiscal entre estados, ela existe, então nós temos que verificar quais os incentivos fiscais para alguns produtos que a gente possa dar, que ela venha complementar a cadeia produtiva e ela não venha concorrer muitas vezes com investidores que já existem aqui, para que elas sejam atrativas. E a questão ali hoje jurídica da retirada dos incentivos fiscais através do decreto, nós estamos buscando uma alternativa junto à Assembleia Legislativa e ao Governo do Estado para que a gente saia uma alternativa legal, porque teve uma recomendação, até uma determinação do Tribunal de Contas da ilegalidade, vamos dizer assim, dos incentivos fiscais que estavam sendo concedidos por decreto. Então, nós estamos buscando essa alternativa e rever alguns benefícios fiscais que estavam sendo dados e fazer com que todos sejam tratados da mesma forma. É isso que eu acho que é o mais importante. Governador, qual a fala que está valendo? A do secretário da Fazenda ou do seu líder do governo? Muito bem. Na verdade, ambas têm verdades embutidas, né? O secretário trabalha com um orçamento extremamente enxuto. Aliás, se nós projetarmos o déficit público para 2019, 2,5 bilhões significa que o Estado gasta mais do que tudo que ele arrecada, e gasta mais 2,5 bilhões. Só isso já nos comprometeria uma série de problemas. A gente vai tentar gestar isso economizando, tomando as ações de endurecimento, né, na questão dos gastos, do corte de gastos, enfim, diminuição de folha de pagamento. Em relação aos incentivos fiscais que comentou o deputado Mocelin, o que acontece? Nós temos esses decretos que foram revogados pelo governador Eduardo Pinho Moreira, em dezembro último, eles têm uma série de produtos, de segmentos que foram atingidos. Alguns estão convalidados pelo CONFAS e alguns não. Há que se fazer um trabalho minucioso para saber efetivamente. Eu não vou conceder incentivo fiscal sem respaldo legal, sob pena de incorrer em improbidade administrativa e em crime de responsabilidade. Então, é consensuado que nós temos que haver aprovação do CONFAS para que se dê qualquer incentivo fiscal, inclusive para evitar o que o deputado mencionou, a guerra fiscal. Se um dos secretários da Fazenda, que representam as 27 unidades da federação, votar contra, o benefício não é aprovado no CONFAS. Então, como nós temos ali, e inclusive relatado pelo Tribunal de Contas do Estado, benefícios que foram concedidos, que são ilegais por conta de terem sido concedidos por decreto, mesmo que eles tenham sido convalidados aqui, um ato hoje de, por exemplo, revogar o decreto que revogou a concessão, significa dar nova concessão. Então, em 2019, um decreto do governo hoje significaria conceder novos benefícios por decreto. Isso não é possível. Então, via projeto de lei à Assembleia. Só que tem que ser discutido. Nós não podemos fazer um projeto de lei que abarque todos sem a discussão. Penso que o ano de 2019 é um ano de discussão desse tema. Sexta-feira, o comitê que trata da questão de isenção fiscal, composto pelos secretários de Fazenda, Administração, Casa Civil e Procuradoria,
vão estar com os representantes das entidades empresariais. Exatamente. Essa é a orientação do governo. Essa é a orientação do governo. Aliás, eu acho que isso não tem precedentes no estado de Santa Catarina, quando se promove a transparência, inclusive o nosso compromisso de entregar ao Tribunal de Contas do Estado essas informações também, que há muitos anos pede ao poder público e não recebe. Então, nós entendemos que esse assunto é de total transparência, o governo tem que tratar, inclusive com os segmentos, ouvi-los, entender. E mais, o Estado tem que avaliar, em cada caso em específico, o porquê que deve remanescer ou deve ser suspenso o benefício, ou se deve conceder novo benefício fiscal. Porque os benefícios têm que trazer crescimento e desenvolvimento para o Estado. Só para encerrar, o seu antecessor lhe informou da revogação das isenções? Sim, lá em sim. dezembro? Sim, eu estava no período de transição e eu tomei ciência que os decretos seriam editados. Tudo bem, O Fernando? rever das 11.500 empresas, então, que recebem hoje essa isenção fiscal, governador. Exato. Nós temos que promover transparência, né, do que acontece. Sem privilégios e com critério que possa fortalecer a economia catarinense. Isso. Né? Há problemas, por exemplo, das 3 empresas que fazem voos daqui para São Paulo, uma pagava no querosene de aviação 17%, outra 12% e outra 3%. Uma concorrência absolutamente desleal. E elas não sabiam entre si dessa informação. Então, nós vamos promover a transparência porque o Tribunal de Contas pode nos ajudar, inclusive, a sermos mais isentos no processo de concessão. Até porque isso compromete a competitividade na iniciativa privada, né? Absolutamente. É a principal preocupação da Fiesc, inclusive. Hoje o Estado deixa de arrecadar 6 bilhões por conta das isenções fiscais. O senhor falou agora em Assembleia Legislativa. Como é que está a sua relação com o presidente Júlio Garcia? No dia de ontem nós almoçamos com o presidente Júlio Garcia, na Casa Agronômica. A relação é excelente, o presidente, inclusive, não chegou a antecipar todas as ações, mas falou de atos que ele pretende promover como presidente desse poder, né, o Poder Legislativo, no sentido também do enxugamento daquela máquina, de diminuição de despesas. E soou muito bem para nós no governo, porque nós já estamos fazendo isso, que o Poder Legislativo também nos acompanhe nesse processo de enxugamento da máquina. Como é que o senhor se sente tricotando com o Júlio Garcia, que é um político experiente, de mais de 40 anos, profissional da política e da articulação, e Carlos Moisés está exercendo o primeiro mandato eletivo? Então, sempre tem a primeira vez, não é assim? Me sinto muito à vontade. A relação com o deputado Júlio sempre foi muito boa. E mais, com os 40 deputados, o que a gente percebe, eu não conversei intimamente com os 40, obviamente, né? Mas aqueles que nos procuraram no governo, até eu já conversei com todos, já recebi a todos, inclusive ali no centro administrativo, mas aqueles que nos procuram hoje é para conversar, e a maioria dos deputados da Assembleia Legislativa diz, olha, nós queremos o bem para Santa Catarina, nós estaremos com o governo. Ainda sobre a Assembleia, são 26 vetos do governador Carlos Moisés e 4 vetos do seu antecessor. Todos serão submetidos à apreciação da Assembleia. Já negociando, já conversando, já foi objeto do almoço ontem com o presidente? Como é que está isso? Não, o presidente a gente não tratou de nenhum assunto específico, né? Ele falou um pouco das ideias dele na questão da transparência com o Poder Legislativo, da diminuição de gastos. Isso soa muito bem, porque não pode sobrar dinheiro nesses poderes, né? Enquanto falta aqui no Executivo. Eu falo de 2,5 bilhões de reais que o Estado tem a menos, você cita a possibilidade de um parcelamento, de uma folha de pagamento, de um atraso nos salários. E nos poderes não pode sobrar dinheiro. Não tem dinheiro para infraestrutura, as estradas estão agora começando um tapa-buraco, ou seja, a herança que nós recebemos não é boa. Então, os poderes realmente precisam nos seguir e dizer, olha, nós vamos criar um fundo de infraestrutura, vamos investir na saúde e na segurança do cidadão. E a reforma administrativa, chega à Assembleia ainda esse mês? Chega, eu acredito que ela já está pronta, né? Nós vamos convidar novamente os deputados para entenderem uma explicação das razões pelas quais a gente promoveu as mudanças. Os principais pontos da reforma, governador? Bom, os principais pontos são o enxugamento da máquina, a extinção das SDRs, das ADRs, a diminuição do número de secretarias setoriais, fica para 10, a transparência, a integridade e a controladoria geral são 2 instrumentos importantes que nós estamos criando para que as contas públicas sejam geridas da forma mais republicana possível. Antes do Fernando introduzir um outro tema, governador, só para ficar claro uma palavra sua ao funcionalismo público sobre essa possibilidade, esse risco de atraso no salário. Na verdade, isso já aconteceu em outras ocasiões e nós estamos trabalhando exatamente para que isso não aconteça, né? Nós estamos fazendo a gestão das verbas que o Estado recebe, estamos atacando a questão do déficit e estamos negociando, inclusive, com os governadores, se reúnem agora no dia 19 com o presidente da República, para que a gente, com o ministro, né, Paulo Guedes, perdão, para que a gente tenha ações que o governo federal possa nos facilitar, inclusive,
a diminuição do déficit com a Previdência dos estados, a dívida dos estados, a gestão adequada da dívida dos estados, um prazo mais dilatado para o pagamento, para que esse impacto na folha dos servidores não aconteça. Muito obrigado pela sua companhia, você que almoça com a gente. Hoje o SBT Meio Dia recebe o governador do estado, Carlos Moisés. E que bom que o senhor falou de rodovias, falou de estradas, porque a gente tem 2 serras em Santa Catarina que estão preocupando. A do Corvo, interditada até quase agora, a do Corvo Branco, liga Grande-Pará, São Joaquim, enfim, e a outra, a Serra do Rio do Rastro, que precisou ser interditada há 2 semanas atrás. Como é que estão essas situações aí? São situações que nos trazem preocupação, inclusive a serra está sendo mostrada, né? A Serra do Rio do Rastro, a gente entendeu junto com a Defesa Civil que ela poderia ser liberada, mas havendo monitoramento, inclusive com pluviômetros, colocação de pluviômetros para saber o quanto chove na serra. Porque esse movimento de massa que houve foi em função do índice de precipitação, de chuva, né? Portanto, toda vez que chover muito, a gente vai ter que monitorar, porque são estruturas ali que há muito tempo não tem manutenção e não tem monitoramento, né, do movimento de massa. Então, é risco, enquanto é uma estrutura rochosa, firme, mas é importante que se monitore. O Estado vai estar atento a isso, sinalizando esses locais, inclusive, regulando o número de veículos que passam, os caminhões até 6 toneladas, no caso do Rio do Rastro, automóveis e ônibus, né? A gente tem que restringir, tem que dar uma atenção e agora acompanhar. Essa serra tinha iluminação, já não tem mais. O Estado tem projeto, inclusive, junto com a Celesc, para recuperar a iluminação. A Serra do Corvo Branco também penso que deveria receber, é uma serra de cerca de 3 quilômetros de subida ali, também recebeu iluminação, porque é um local turístico que as pessoas costumam ir. Acho que embelezaria a serra e traria mais segurança. O senhor falou em Celesc e a CPI, para verificar esse descompasso aí nos valores cobrados ao consumidor, governador. Bom, tem vários órgãos de defesa do consumidor que já se manifestaram publicamente, os PROCONs, né, calculando, inclusive, e informando que não há um aumento efetivo nas tarifas, o que há, de fato, com o aumento do consumo em função do calor, há uma faixa de contribuição que muda, né, de 17% para 25%, e isso faz realmente uma diferença nas contas, além do aumento do consumo. Não podemos terminar a entrevista sem focalizar 3 assuntos políticos, governador. Primeiro, PSL pacificado depois daquele início de ano? Exato. Tudo tranquilo, O seu partido está sob controle? Está sob controle. Eu sempre... O senhor teve que intervir, né? Na verdade, eu fui convidado para uma reunião com o vice-presidente do partido, Roveda, e conversamos rapidamente nesse alinhamento de que os deputados participariam da executiva estadual. Entendo que foi razoável, teve meu apoio, mas sempre separei governo de partido. Penso, inclusive, que o partido interferiu muito pouco, quase nada, né? Vocês são testemunha na composição do meu primeiro escalão. Só não deixei o soldado para trás. Hoje ele é um secretário, mas é a única pessoa do partido, de fato, que foi recebida no primeiro escalão de governo. Nesse pinga-fogo final, MDB, que na segunda-feira, em reunião, baixou resolução vedando a presença de MDBistas no seu governo, procurando se distanciar dela. Mesmo o governador mantendo 3 ex-secretários no atual governo. Nós temos os secretários que participam, eles não foram escolhidos pelo partido, foram escolhidos pela qualidade técnica que eles detêm e, por isso, pouco importa. Essa é uma questão pessoal do secretário. Eu peço que eles continuem no governo, porque entendo que o trabalho deles é importante e cabe a eles decidirem na questão de afastamento do partido, enfim, né? É um movimento que eu não vi também razão, até porque o governo não houve nenhuma solicitação do MDB para que eu abrigasse alguém aqui. Foram escolhas pessoais do governador. Agora, para encerrar, governador, nesse mês e meio, a gente observa que o governador se comunica com a sociedade, que o escolheu com mais de 71% dos votos, quase que exclusivamente pelas redes sociais. Não está havendo uma blindagem excessiva da figura do governador na sua comunicação com a opinião pública? Bom, hoje eu estou aqui, né? E quantos milhões de audiência, talvez? 1.600.000, 2 milhões? Não sei. Então, essa é a forma de comunicar também do governo. Eu tenho as minhas prioridades, porque penso que vim para trabalhar na administração pública. Então, é muito rápido, né? Quando você tem a sua assessoria de comunicação, mandar recados pela rede social. E mais, a rede social, de fato, foi o que nos trouxe a esse cargo hoje, né?
através do WhatsApp, principalmente. A maior ferramenta de comunicação social hoje é o WhatsApp, nas mídias sociais. E nós chegamos ao cargo nessa condição. Vamos continuar nos comunicando dessa maneira. Mas as redes sociais também provocam dores de cabeça. Basta ver o seu correligionário, o presidente Jair Bolsonaro, aí nessa situação com o filho, com o ministro, chefe da presidência da República. É uma forma democrática de apresentar transparência e aonde o eleitor tem voz, né? Dificilmente o eleitor vai ter voz nesse espaço aqui agora, mas lá na rede social ele tem voz. Governador, estaremos sempre online para o senhor aqui também no SBT. Okay. Para fechar, relação boa com o presidente, conversas com ele? Com o presidente da República? Presidente Bolsonaro? Olha, eu sou uma pessoa que eu deixo as pessoas se recuperarem, né? Então o presidente está numa fase em que ele precisa se cuidar, né? Tratar da sua saúde. A gente tem se comunicado com seus ministros, né? Retornaremos esse mês a Brasília. E o presidente tem os problemas dele, os estados têm os problemas dos estados, né? Não enxergo a política como, bom, Santa Catarina é do PSL, o governador vai ser protegido do presidente da República, acho que ele agiria muito mal se assim ele o fizesse. Eu vou governar para o estado inteiro aqui, nós vamos olhar todas as cidades, independentemente da sigla partidária dos prefeitos. Mas vai intensificar um pouco mais a sua presença em Brasília a partir de agora? Também, a gente vai estar presente, nós temos fórum dos governadores, né? Mas só vamos a Brasília efetivamente quando houver necessidade. Eu costumo delegar as pessoas que têm competência nas pastas para despachar com os ministros também, os nossos secretários. Não fosse assim, o governador não precisaria de secretário, né? Traria todas as competências para si. Governador, muito grato pela entrevista e sucesso aí na empreitada à frente do governo do Estado. Muito obrigado. Satisfação tê-lo aqui. Governador Carlos Moisés com a gente hoje aqui no SBT Meio Dia. Muito obrigado pela visita e o dia contigo. Muito obrigada, a gente que agradece.